Valeu a pena, de Vera Lúcia Marianzec de Carvalho, pelos espíritos Felisberto, Maria Dalva e Saulo. Primeira parte, capítulo 1, Acordado. Espreguicei gostoso. Fazia tempo que não dormia assim tão bem. A cama estava limpinha, perfumada, e sentia prazer em estar deitado. Passei a mão na cabeça, meus cabelos estavam cortados e a barba feita. Espreguicei novamente. Abri os olhos devagar. O lugar estava pouco claro, quase na penumbra. Não observei o local, não me importei com isso. Orei como sempre fazia ao acordar. Orar para mim sempre foi algo importante. Gostava e gosto de fazê-lo. Depois de ter orado, me observei com mais atenção. Não sinto a costumeira dor, pensei. Não me dói nada. Tentei virar e o fiz com facilidade. A cama estava tão gostosa. Virei de costas novamente. Levantei a cabeça, ajeitando o travesseiro. Será que me deram um analgésico mais forte para não sentir dor? Que será que houve? Abri os olhos e só então comecei a observar onde estava. É uma enfermaria. Será mesmo em que estava antes, ontem? Aqui parece diferente. Será que desta vez desencarnei? Não tinha um pingo de medo de desencarnar. A vida toda trabalhei com desencarnados, com os bons que me ajudaram e com os espíritos infelizes que ajudei com o auxílio de amigos. Sabia que desencarnaria, todos o sabem, mas deveria ter cautela. Lembrei e sorri de um episódio acontecido dias antes. Acordei também e pensei ter desencarnado. Indaguei a enfermeira. Bom dia, irmã. Onde estou? No hospital da colônia? Numa enfermaria no plano espiritual? Estamos desencarnados? Como, senhor? O que diz? Passa bem? Quer que chame o médico? Ela fez uma tremenda cara de espanto. Entendi no ato que estava encarnado. Não consegui esconder minha decepção. Tentei sorrir e indaguei. Onde estou? Na Santa Casa de Misericórdia, numa enfermaria masculina. O senhor passou mal ontem à tarde. Seus filhos o trouxeram e o internaram. Estava inconsciente. Mas o que foi que o senhor perguntou mesmo? Nada, filha. Nada, obrigado, estou bem. A enfermaria que se referia era um quarto dos assegurados do governo. Pequeno e simples. Eu não estava nada bem. Doía-me o ventre, as costas e a cabeça. Logo esta enfermeira me deu uma injeção que me confirmou que estava ainda encarnado. No plano espiritual não tem tratamento doloroso assim. Bem, paciência, pensei. Não foi desta vez. Devo esperar com resignação pela desencarnação. E naqueles dias foram injeções e muitos remédios e nada de melhorar. Agora estava acordado novamente e não sabia onde estava. Estaria numa outra enfermaria? Ou teria desencarnado? A melhora que sentia seria aparente? Ou melhorara de fato e continuava encarnado? Um senhor agradável no leito ao lado sorriu para mim e disse: Parece feliz, amigo, passa bem? Sim, sinto-me melhor, obrigado. Ele calou. Achei melhor ficar calado e esperar pelos acontecimentos. Olhei bem o quarto de ponta a ponta. Havia uns 20 leitos, todos ocupados, todos homens. Estavam silenciosos. Uns dormiam, outros liam, mas todos estavam com aspecto tranquilo, não sofriam. Estou entre convalescentes, exclamei baixinho. Continuei a examinar o quarto. Vasos de plantas enfeitavam os cantos. Ao lado das camas havia uma mesinha e cadeira. Em cima da mesa, uma jarra com água, copo e um vasinho com flores. Não havia nada nas paredes, nem quadros ou crucifixos. Entrou um enfermeiro todo risonho e gentil. Foi em todos os leitos, indagando como estavam os pacientes, e logo veio até mim. Olá, senhor Felisberto, como está? Pelo visto acordou satisfeito, deseja algo? Sorri e pensei. Indago ou não indago se desencarnei? Se estou no hospital da terra, vão achar que também adoeci da mente. Resolvi responder só o que me fosse perguntado. Estou bem, estou contente de fato. Parece que melhorei muito. Não desejo nada, obrigado. Pode me chamar se precisar.
Chamam-me Leonel. Lá se foi ele para outro leito. Bem pensei, vamos aguardar. Se desencarnei, logo receberei visitas dos meus amigos desencarnados. São tantos. Conheci-os porque era vidente. Via espíritos e conversava com eles. Tia Miguel, companheiro de anos. Samuel, José, Francisca. Fui lembrando dos nomes de todos. Também havia Maria, minha companheira de tanto tempo, esposa querida que desencarnou anos antes. Bem, se desencarnei, eles virão me ver. Esperei nada. O sono foi chegando e dormi novamente. Acordei. Ah, que gostoso! Nenhuma dor. Senti-me tão bem que minha vontade era de levantar e procurar algo para fazer. Olá, senhor Felisberto, disse o enfermeiro sorrindo. Visitas para o senhor. Visitas? Hora de visitas? Sim. É agora que descubro se desencarnei ou não, porque se estou ainda encarnado, verei meus filhos, netos ou bisnetos. Esperei com ansiedade. Não pude deixar de falar alto quando os vi. Francisca, José, Samuel. Tinha uma outra pessoa atrás, mas não deu para perceber quem era. Minha alegria foi imensa ao vê-los. Desencarnei, meu Deus, que bom, que maravilha! Chorei emocionado. Não que não gostasse de viver encarnado. A vida para mim sempre foi bela. Vivia satisfeito comigo mesmo. Vivi bem para o bem. Mas já velho, cansado e doente, estava me tornando um peso para os familiares. Nem trabalhar no centro espírita estava podendo, como também não conseguia mais atender as pessoas que me procuravam no meu lar todos os dias, para ouvir um conselho, pedir orações, receber um passe. Temos que saber a hora de abandonar o barco, dizia. Agora desencarnado, iria sarar, voltar à atividade e aprender. Em vez de abraçar meus amigos de anos, enxuguei as lágrimas, fiquei olhando-os e agradeci a Deus em pensamento. Obrigado, meu Pai, por estar entre amigos. Sou grato, eternamente grato. Você está bem? Indagou Francisca. Por que não se levanta? Posso? Claro, disse José. Descobri-me estava com um pijama que não era meu. Ou melhor, não fora meu quando encarnado. Era uma roupa própria do Hospital da Colônia. Era de tecido grosso, branco, que cobria toda a perna e os braços. Sentei na cama e após levantei. Amigos, que prazer o de estar com vocês. Abri os braços, abracei e fui abraçado. Felisberto, meu velho. Parei a ouvir esta frase. Tive medo até de olhar de onde veio. Fui olhando, meu coração batia forte. Estava emocionadíssimo. Minha Maria, exclamei. Virei, abri os braços e recebi o abraço deste espírito que por anos esteve comigo trabalhando e me incentivando. Choramos. Quando estava encarnado, via sempre Maria desencarnada, que bondosamente ia me visitar. Mas agora era diferente. No mesmo plano pude senti-la, abraçá-la com toda a saudade acumulada. Como você está bem? Eu falei. Maria estava bem arrumada, com vestido simples, mas bonito, azul claro estampadinho de flores, cabelos penteados como no tempo de mocinha. Tinha os dentes perfeitos e sorria de modo encantador. Maria, Maria, como não chorar de felicidade? Mas me desprendi dos amigos, sentei no leito e agradeci alto, aquele a quem tudo devia. Ó Deus, Pai nosso, foste misericordioso demais comigo. Desencarnei e fui socorrido. Estou bem, feliz, obrigado. 1000 vezes obrigado. Voltei aos amigos que me olhavam sorrindo. Tinha tanto que conversar com eles. Francisca, me reconhecendo bem, disse: pode indagar, pergunte o que quiser. Quando desencarnei, onde estou? Desencarnou há 12 horas. Seu corpo é velado por amigos e pela família. Recebe muitas orações, numa demonstração carinhosa de gratidão. Quer ver? Pensei por momentos. Bobagem, não quero ver nada. Meu corpo, este abençoado veículo, vai para a terra. Fui útil, mas não é mais. O que importa é que sou um espírito, e agora devo viver como tal. Ver velório é sempre triste e chato, ainda mais o meu. Não quero ver nada, Francisca. Bem, continuou esta amiga. Você está na colônia São Sebastião, no plano espiritual da cidade onde viveu até há poucas horas. Está muito bem. Veio para o hospital e aqui está numa enfermaria.
porque não irá demorar por aqui. Logo estará conosco. Agora é melhor descansar. Para onde irei? Indaguei. Para nossa casa, disse Maria, feliz. Felisberto, moro no educandário das crianças, na parte da colônia onde estão as crianças que desencarnam. Sabe que cuido delas. Tenho lá meu cantinho, mas para estar com você, vim temporariamente para uma casa, na ala residencial onde estão outros amigos. Você vai gostar. Sim, claro que irei. Mas esclareça uma curiosidade. Aqui é como está nos livros, como vocês me diziam? Indaguei e pensei. Quase não lia. Sabia ler muito pouco e quase sempre não conseguia ler um livro todo, por não ter uma leitura corrente e não conseguir entender. Dos livros eu escutara mais os comentários. Era inteligente, não tinha era mesmo estudo e instrução. Foi Samuel quem respondeu. Sim, só que é mais bonito ainda, você verá tudo. Onde está Miguel? Perguntei. No seu velório, respondeu José. Este amigo vela o local para que tudo dê certo. Entendi. Miguel estava de guarda para que irmãos ignorantes não tumultuassem meu enterro. Estes amigos de Maria que moram na casa são vocês? Quis saber. Infelizmente não, respondeu José. Nós moramos, ou melhor, ficamos mais no centro espírita. E agora eles necessitam muito mais de nós por lá. Os amigos são outros, dos quais irá gostar muito. Posso lhes pedir um favor? Eu falei. Claro, disseram. Vocês cuidam do Tião? O coitadinho deve estar sentindo a minha desencarnação. Ele está bem, não se preocupe, disse Maria. Tião é meu caçula, nosso filho adotivo. Agora descanse, disse Samuel. Voltaremos aos nossos afazeres, mas voltaremos a vê-lo. Saíram do quarto, acomodei-me no leito. Sentia-me muito feliz, tão alegre que tinha vontade de sair voando e gritando. O senhor do leito ao lado, o que já tinha me dirigido a palavra, tinha virado no leito para o meu lado e observou todos os últimos acontecimentos calado. Agora, me vendo sozinho, rindo e feliz, não aguentou e falou. Puxa, tudo isso é só porque desencarnou. É pouco? Sinto-me tão bem. Não se sentiu assim ao desencarnar? Porque sabe que desencarnou, não é? Indaguei meio preocupado. Vá lá se ele não sabia. Sei, respondeu ele, já faz algum tempo. Desencarnei há anos. Estive em condições piores e estava em outra enfermaria, porque esta aqui é para os que estão convalescendo, quase bons ou bons. Disse-me olhando, após uma pausa continuou. Não fiquei nada contente com a notícia. Sinto falta de tudo, de minha casa, da família e dos amigos. Ora, não se chora pelo leite derramado. Eu também tive na terra casa, família e amigos. Família sempre se tem lá e aqui. E amigos devemos conservar os que temos e fazer sempre novos. Os que ficaram lá, os amigos encarnados, sei que poderei vê-los e estaremos um dia juntos. Aqui são todos bons e se faz amigos com facilidade. Pelo visto, fez amigos aqui também antes de vir. Como? Bem, no momento não soube o que responder. Pensei por instantes até que achei uma resposta. É que quando encarnado aprendi a fazer o bem e estes amigos me ajudavam. Ri de novo. Não conseguia parar de rir. O senhor vizinho de leito me olhou, depois virou. Bem, pensei, devo ser obediente. Mandaram descansar. Embora não esteja cansado, acho que devo dormir. Dormi gostoso. Acordei disposto. Meu vizinho do lado me disse. Você dormiu 8 horas, ressonou. Até dormindo está contente. Será que posso levantar? Indaguei. Logo o enfermeiro Leonel vem e você pergunta. De fato. Logo após, o enfermeiro solícito veio até mim. Tudo bem, senhor Felisberto? Sim, obrigado. Posso levantar? Claro. Se quiser ir ao banheiro, é ali naquela porta. E ao banheiro? Bem, talvez queira higienizar-se. Tomar banho? Por que não? Ri alto. Vendo que todos na enfermaria olharam para mim, fiquei sem graça. Desculpe, me disse. Pensei que estaria privado de todos os costumes terrenos. Preparei-me para isso. Isso é ótimo, mas os reflexos do corpo nos acompanham com a desencarnação. Temos que aprender a viver como desencarnado. Faça como quiser, mas fique à vontade. Levantei, olhei para a janela. Como esperava, ali estava um lindo jardim,
com flores perfumadas e encantadoras. Dei um longo suspiro, então percebi que respirava. Como é gostoso respirar assim livre e fácil, porque por anos e anos tive bronquite. Fiquei admirando o jardim por minutos, depois olhei o céu sem nuvens, de um azul maravilhoso que me encantou. Depois voltei para o quarto, e ali estava o meu vizinho me observando. Pensei, por que será que me olha tanto? Quis indagar-lhe, mas só sorri para ele. Percebendo que notei que me olhava, falou: Senhor Felisberto, estou olhando porque nestes anos todos aqui nunca vi alguém tão bem e feliz logo que desencarnou. Sou espírita, e o espiritismo nos dá a certeza da vida após a morte como ela é. Nada para mim é novidade. Esperava encontrar isto mesmo. É espírita? Já ouvi falar. Teve religião quando é encarnado? Sim, mas não me aprofundei. Perdeu a oportunidade, eu disse. Todas as religiões são boas se praticadas. Resolvi caminhar pela enfermaria. O piso é de borracha de cor marrom claro. As paredes azuis também em tom claro. Os internos uns dormiam, outros conversavam baixinho com os vizinhos de leitos e alguns liam sentados nas cadeiras. Cumprimentei-os sorrindo e eles também sorriram para mim. Pensei como seria bom ler, mas se Deus quiser, logo estarei lendo também. Curioso, fui ao banheiro. Que banheiro lindo! Exclamei. Encarnado não fui pobre, porque para mim pobre era o que não tinha nada. A casa que morava era minha, mas era simples, bem simples, e aquele banheiro parecia ser de cinema. Não era luxuoso, mas bonito. Olhei tudo mesmo. Era azulejado até o teto, azul claro com peças de um tom azul mais forte. Tinha box com chuveiro, vaso sanitário e uma pia grande e bonita. 2 vasos com flores enfeitavam-no. Um estava dependurado num canto e outro em cima da pia, tudo limpo e perfumado. No teto claro, um bonito globo com várias lâmpadas. Depois de observar tudo, voltei à enfermaria. Felisberto, meu velho, vim lhe buscar para um passeio. Maria entrou na enfermaria toda risonha. Tome estas roupas e se troque. Continuou ela a falar. Não vai querer passear de pijama? Vá ao banheiro e mude de roupa. Peguei o embrulho que ela tinha nas mãos e fui ao banheiro. Surpresa! Ali estava minha roupa favorita. Calça marrom e camisa de manga longa xadrezinha de marrom e branco. Só que materialmente, esta roupa estava velha. Ali não, estava novinha. Emocionei-me até as lágrimas com tanta demonstração de carinho. Sabia que amigos plasmaram aquela roupa só para me agradar. No banheiro, em cima da pia, tinha um espelho onde me mirei. O que vi me deixou satisfeito. Estava curado. Sumira a expressão de doente que tinha meses antes. Voltei para perto de minha companheira. Deixamos o pijama em cima da cama. Oh, meu velho, como estou contente de vê-lo bem, exclamou Maria. Vem por aqui, vamos ao jardim, disse apontando a porta. Passamos por um corredor limpo com muitos vasos de flores e muitas outras portas que dão para outros quartos de enfermarias. Demos com outra porta e por ela chegamos ao jardim. Que bonito! Você sempre gostou de jardins e sempre ao ver um diz isso, falou Maria sorrindo. Mas o jardim, embora parecido com muitos da terra, tem algo diferente. Logo entendi a diferença. As flores são mais vivas, sadias e não murcham. Todos respeitam as plantas e flores. No meio dos canteiros, passarelas de cimento, para que as pessoas possam andar por aquele recanto. Tem árvores grandes, outras pequenas, algumas com flores, outras frutíferas carregadas de frutos. Havia coqueiros de várias espécies. A grama é cortada. Sempre gostei de plantas, muitas daquelas não conhecia. Flores de diversas cores e formatos maravilhando tudo. Muitas pessoas internas do hospital passeavam pelas suas alamedas ou sentavam nos seus bancos, de cor marrom e confortáveis, e conversavam animadas. Aqui é mais bonito porque os fluidos são bons, explicou Maria. Felisberto, estou tão contente por estarmos juntos de novo. Sabia que isto ocorreria, mas agora estou tão feliz. Belisquei meu braço, depois dei umas tapinhas na minha face. O que é isso, meu velho? Maria me olhou preocupada. Estou tendo a certeza de que não estou sonhando. Ri feliz.
encantado com a desencarnação. Capítulo 2. Aprendendo. Ei, vocês dois, estava à procura de vocês. Oi, Samuel, respondi. Vim para levá-lo para a casa onde você, Felisberto, irá ficar por uns tempos. Podemos ir agora? Pensei. Será que vou levar alguma coisa? Não, nem o pijama que vestia. Este é da enfermaria, respondeu Samuel, lendo certamente meus pensamentos. O que você necessita tem lá no seu novo lar. Posso ir me despedir do meu vizinho de leito? Claro, disse meu amigo. Nós três voltamos à enfermaria. Já estou indo, disse ao meu vizinho. Voltei só para me despedir do senhor. Tchau. Já vai embora? Vai para onde? Vou morar numa casa na parte residencial. Respondi, fique com Deus. Obrigado. Sabe, estive pensando e cheguei à conclusão de que quero ser espírita. Será que posso? Olhei para Samuel e indaguei com o olhar. Não sabia o que responder. E quase sai um sei lá, meu amigo. Pacientemente respondeu. O senhor poderá ler os livros espíritas que estão na biblioteca e encontrará sempre alguém disposto a lhe tirar as dúvidas. No plano espiritual respeitamos todos os credos. Aqui cada um tem a religião que quiser, mas depois da morte do corpo, com a desencarnação, se tem a certeza de muitos acontecimentos como a continuação da vida. Aí muitos se voltam para aquela em que a fraternidade se destaca, que revive o cristianismo puro, e consequentemente chegam ao espiritismo. O Senhor se deu por satisfeito e agradeceu. Fazendo tchau a todos, saímos. Ao estar na frente do hospital, não pude deixar de parar e olhar a beleza do prédio. É de 3 andares, beijinho claro com detalhes em branco, todo cercado por árvores floridas e canteiros com muitas flores. As janelas são grandes, tudo muito conservado, como se fosse novinho acabado de construir. E que aqui nada envelhece, tudo é sustentado pelas mentes dos seus construtores. É grande, bem grande. Embora a colônia seja de porte médio, o hospital é enorme, como os grandes existentes na Terra. É que muitos desencarnados enfermos têm que passar por ali para se recuperar. Você, meu amigo, ficou aqui pouco tempo, Samuel explicou. Seu corpo estava doente, mas o espírito sadio. A maioria dos internos demora meses ou anos para se recuperar. Vamos, concordei e nos pusemos a caminhar. Pelo caminho parecia um menino encantado com o que via. Estava boquiaberto com tantas belezas. Tudo aqui é mais bonito. O céu é de um azul mais lindo, as ruas limpas, arborizadas. As pessoas são felizes, risonhas e cumprimentavam-se umas às outras com carinho. As ruas são sempre movimentadas. A maioria ia ou voltava do trabalho. As ruas são calçadas, indaguei ao vê-las. Samuel, de que é feito este calçamento? Porque a rua é lisa, sem ondulações, cinza claro, embora esta cor seja variada. Depois vi ruas azuis, marrom claro, etc. Mas Samuel respondeu-me esclarecendo. O material é diferente. É uma combinação de materiais plasmados. Para que possa entender, é quase igual ao cimento para os encarnados. É resistente? Indaguei de novo. Sim, não estraga. Aqui não há transportes pesados. Todo o espaço na colônia é construído. Tem muitos jardins e prédios harmoniosos. Em alguns lugares, há pontos para os aeróbos. E nestes marcos, pequenos postes. Há sempre um painel e alguns cartazes informativos com dias e horas de palestras, teatro e de algumas atividades da colônia. Não se vê nenhuma sujeira nas ruas. Gostei delas. É aqui. Maria me mostrou uma casa bem bonitinha, cercada por um jardim com muitas flores. Entramos. A limpeza se fazia notar, tudo muito limpinho. Seja bem-vindo, amigo. Djalma, você por aqui. Era meu conhecido. Quando encarnado não foi espírita, mas era muito boa pessoa. Fazia tempo que desencarnara. Moro aqui. É um prazer enorme tê-lo conosco. Você tinha razão no que me dizia sobre a morte. Tudo é como me falava. Sorri sem resposta. Outros moradores, 6 ao todo, me cumprimentaram dando as boas-vindas. Depois fui conhecer a casa. Ela tem uma área bem grande que quase a rodeia. Nesta área que dá para o jardim tem cadeiras, bancos,
onde os moradores costumam ficar para conversar. É bem agradável esta área. O jardim a rodeia. Melhor dizer que a casa está no meio do jardim. Dentro, não difere muito das casas dos encarnados. Casa de pessoas de classe média, esta tem 2 salas sem muito enfeite e objetos supérfluos. Dão toque especial muitos vasos com flores e alguns quadros nas paredes. Há nas salas mesas, cadeiras e sofás. Meu quarto fica ao lado do de Maria. Há uma cama, um pequeno armário, mesa e cadeira. O armário estava vazio e iria continuar, porque não trocaria de roupa. Aquela estava ótima. No quarto, uma porta dava para um banheiro bonito e simples. Nem todos os quartos são iguais. Este que descrevo é para os recém-chegados, para os que já se adaptaram, os que já aprenderam a viver como desencarnados. Os quartos são um cômodo, sem banheiro, numa cama e sim um sofá ou outro objeto de preferência. Em alguns, no lugar do armário tem estante, escrivaninha, instrumentos musicais. O quarto passa a ser um cantinho particular. Gostei de tudo. É lindo, eu exclamei. Felisberto, venha comer uma fruta. Não quero comer, não necessito. Não se deixa que os hábitos que se tinha quando encarnado, sem aprender a viver sem eles, explicou Samuel. Tudo tem um momento certo. Aos poucos deixará de se alimentar e de dormir. E se eu não me alimentar, o que acontece? Nada. Mas sentirá falta e fome. Não morrerá de novo, mas sentirá os efeitos de ficar sem alimento. Sentirá fraqueza. As frutas estavam bonitas. Peguei uma saborosíssima e comi 3. Samuel despediu-se. Maria me chamou para ir ao jardim. Sentamos num banco. Então vi que ela tinha um livro nas mãos. Felisberto, veja isto. E abriu o livro e se pôs a ler. Maria? Aprendi a ler, não é maravilhoso? Lia bem mesmo. Quando encarnada, ela só sabia escrever o nome. Orgulhosa da proeza, explicou. Aqui fui na escola. Você também poderá ir. Puxa, que bom, claro que quero ir. Logo mais os moradores da casa reuniram-se a nós numa conversação agradável. Todos eram muito simpáticos e procuravam me agradar. Quando anoiteceu, fui dormir. Meu sono foi calmo e gostoso. Acordei cedo e Maria me esperava. Felisberto, vou levá-lo a conhecer a escola. Iremos matriculá-lo. Começará hoje mesmo os cursos que ensinam a volitar e de nutrição, em que aprenderá a se nutrir. Você irá voar e não se alimentará mais. Aprenderá também a se limpar. Assim suas roupas estarão sempre limpas, novas e bonitas. Lá fomos nós. A escola é grande e muito bonita. Da entrada não dava para ver seus fundos. Algumas partes eram de 3 andares, outras de 2. Marcamos horário nos cursos de volitação e nutrição. A parte da escola onde se tem curso de alfabetização é encantadora. Fomos muito bem recebidos pela orientadora, que me explicou que o ano letivo já havia começado, mas se quisesse podia frequentar as aulas. Não faz mal, vou frequentando. É uma enorme alegria estar matriculado numa escola. Não tive oportunidades encarnado de aprender. Morei na zona rural muito tempo. Depois na cidade, bem que tinha aulas para adultos, mas acabei não indo, sabia ler e escrever pouco, mas sabia. Não fui à escola de adultos porque ora me achava velho, ora que ia ter dificuldades para aprender. Ora meu trabalho era muito puxado e estava sempre cansado. Aposentado, tinha as reuniões do centro espírita à noite e assim o tempo passou. Mas agora era diferente. Sabia que ia aprender. Queria ter instrução. Depois de me matricular, fui conhecer a escola toda, quando não dava hora de começar minha primeira aula de volitação. Como tem salas de aula, como é bem repartida e limpa. Seus corredores são bem iluminados e pelas paredes há bonitos quadros. São na maioria gravuras de outras escolas do plano espiritual. Também muitos vasos com flores enfeitam suas salas. Nesta escola há muitos cursos. A biblioteca é grande com muitos livros, tendo sempre muitos alunos pesquisando e lendo. Vou lê-los, disse. Ah, se vou. A escola é mesmo encantadora. Depois fui para minha aula, que ia ser em um dos pátios. Os pátios são maravilhosos, rodeados por cercas de flores. Há pátios gramados e outros com azulejos que formam desenhos bonitos.
Então, senhor Felisberto, pronto para a aula? Perguntou meu instrutor depois de ter se apresentado. Primeiro o senhor dá um impulso e sai deslizando. O quê? Como é? Faz assim e sai voando. O professor repetiu ao ver que não entendia o palavreado difícil. Sabia volitar quando encarnado saía muito do corpo enquanto dormia. Mas aqui se deve fazer com exatidão. Foi fácil. Em poucas aulas concluí o curso. Aprendi todas as regras e todos os modos de volitação. Devagar, rápido, na horizontal e na vertical. Volitar devagar é muito gostoso. Vai-se voando e vendo a paisagem, e quase sempre conversando se estamos acompanhados. Depressa ou rápido é como o pensamento. Se desejar estar num lugar, e lá estamos em minutos. O curso de nutrição levei 2 meses para terminar. Tinha posto na cabeça que não queria me alimentar. Isto facilitou meu aprendizado. Embora o alimento aqui seja leve e saboroso, baseado em sucos, frutas e caldos de vegetais. A água, grande alimento por aqui, tomava com mais gosto, mas também fui deixando e logo após ter concluído o curso não tomei mais. Quando aprendi a me nutrir pelos fluidos da natureza, aprendi também a plasmar minha limpeza. Não fiz mais a barba e fiquei sempre como se acabasse de ser barbeado. Quando encarnados usávamos dentadura, tanto eu quanto Maria. Foi uma alegria ter de volta os dentes, todos sadios e bonitos. Também devido à idade não enxergava bem. Agora estava enxergando perfeitamente e sem os óculos. Com todos estes detalhes e sadio, meu aspecto era de mais jovem. Idade não me era importante, sim a saúde. Passei a frequentar as aulas e, com a ajuda de amigos e dos moradores da casa, acabei por acompanhar a turma. Cada dia era um que me ensinava. Isto era feito com gosto. Um me tomava a lição, outro fazia um ditado, outro corrigia a leitura. Encarnado lia muito o Evangelho segundo o Espiritismo. De tanto lê-lo até que eu fazia corretamente, mas os outros livros de Allan Kardec eu não conseguia assimilar. Agora lia-os e entendia. Que enorme prazer! Acabei com a minha vontade de lê-los. Até dizia todo orgulhoso aos amigos: estou lendo a Gênese. Acabei de ler o Céu e o Inferno. E tem mais. O que não entendia perguntava ao meu professor de moral cristã. Ele respondia com gentileza. Para minha confirmação, indaguei a Maria. Em minha primeira companheira, fui casado com Maria em segundas núpcias. Minha primeira esposa desencarnou há muito tempo. Como sabemos, ela reencarnou em uma das suas netas e ela está muito bem. Mas voltando aos primeiros dias de desencarnado, as visitas começaram e foram muitas. Um dia, voltando da aula de volitação, Maria me esperava no portão. Só para enfeite, nossa casa era cercada por plantinhas com alturas de uns 60 centímetros e havia uma passarela de mosaico cinza claro, por onde passávamos para ter na área da casa. E havia no início desta passarela um portãozinho dourado que não era trancado. Felisberto, tenho uma surpresa para você e bem grande. Entrei e vi umas 20 pessoas me esperando na sala. Viva, senhor Felisberto, viva! Olhei-as bem. Conheci umas delas só de vista. Sorri encabulado e nada falei. Abraços, votos de felicidades, cumprimentos por ter voltado vitorioso à pátria espiritual. Achei que vitorioso era um termo forte. Imagina, não me sentia assim tão importante, mas respondia sempre com obrigado, obrigado. O senhor disse-me olhando carinhosamente. O senhor Felisberto me ajudou muito. Vaguei por anos e foi ele com sua bondade que me orientou. É certo que os desencarnados que trabalhavam junto participavam. A ele já agradeci. Também naquela época não conseguia, pelas minhas baixas vibrações, ver os desencarnados bons, só vi os encarnados. O Senhor falou comigo com tanto carinho que entendi tudo. Vim para a colônia e hoje estou bem em condições de ajudar. O Senhor me emprestou o corpo para que pudesse perceber a diferença entre o encarnado e eu, que estava desencarnado, e assim entender o meu estado. Disse outro Senhor: este empréstimo não há como devolver, mas foi demais para mim. Sofri tanto e com seus fluidos me recompus. Devo-lhe muito. Eu, disse uma senhora, sou por demais grata.
Em época difícil passamos fome. Meus filhinhos e eu, foi o Senhor com sua generosidade, embora não fosse rico, quem nos ajudou, e pude com sua bondade alimentar meus filhos. Outra senhora que conhecia disse chorando: fiquei muito doente e tinha um filho recém-nascido, e você o criou como seu, porque fiquei impossibilitada de criá-lo. Amou e fez dele um homem de bem. Obrigado 1000 vezes, obrigado. Vendo-me totalmente sem jeito, Maria se aproximou e me disse baixinho: velho, lembra da parábola dos 10 leprosos? Um voltou para agradecer, e Jesus aceitou seus agradecimentos, porque ele sabia que a gratidão é sinal de amor. Respirei fundo. Todos me olharam esperando que eu dissesse algo. Olhei-os e senti que os amava e acabei por dizer: desculpe-me se não lembro de todos. Não, nada demais, mas se dizem que fiz, foi feito por amor a Jesus. E agora entendo que foi também por amor a cada um de vocês, um amor de irmão querido. Não precisam me agradecer. E comecei a chorar. Como não chorar? Senti a vibração carinhosa de cada um. Maria tinha razão. A gratidão é um sinal de amor. Ora, ora, disse o moço. Nada de chorar, viemos para festejar. Tem razão, disse. Vamos sorrir. Sorria e chorava. E todos os dias aquele punhado de visitas. Muitos traziam presentes. Era um bônus hora para que pudesse ir a lugares de lazer, como o teatro, as salas de vídeos, e para alguns passeios especiais pela colônia. Eram livros, flores, doces. Tratei de me acostumar com as visitas e ser gentil. Pensei bem e concluí que se estivesse no lugar deles, se estivesse vagando e sido socorrido, ajudado, iria também ser grato a Deus, aos bons espíritos, a todos que me ajudaram. Cortava com delicadeza alguns agradecimentos excessivos, mas recebeu-os sorrindo e falando sempre: a Deus, a Jesus, a todos os espíritos que trabalham no bem, devemos estes agradecimentos. Depois de algum tempo foram escasseando essas visitas, mas estava sempre a escutar quando andava pela colônia. Oi, senhor Felisberto, como vai? Senhor Felisberto, meu amigo querido. Eram demonstrações de carinho de muitos que não conhecia, mas que lembravam de mim. No começo me envergonhava, depois respondia contente: oi, amigo. Como está passando? Como está, companheiro? Vai passear na colônia? Tinha sempre alguém para ir comigo e me explicar as maravilhas que vi encantado. Aqui está o reservatório d'água. Aqui se abastece toda a colônia. Samuel me disse contente. A água brota de umas pedras e forma um lago maravilhoso, cercado de árvores frondosas. Em volta há muitos bancos e muitos passeios se faz por entre as árvores. A água é cristalina e azulada. Fui conhecer e passear de aeróbus. Por fora é uma mistura de trem com ônibus, moderno, bonito e elegante. Entrei ressabiado. Dentro suas poltronas são confortáveis, bege com encostos móveis. Sentei e segurei a mão de Maria, que sorria, se divertindo com minha cisma. Deu-me um frio na barriga quando começou a andar. Ora anda em cima das ruas, ora sobe por metros como um avião em voo baixo. Desliza tão suave que você não sente nenhum movimento brusco. Gostei tanto que andei bastante. Vamos descer, meu velho? Por favor, vamos ficar mais um pouquinho? Olhava pela janela encantado. O aeróbus serve à colônia como veículo de locomoção. São pessoas que o usam para ir do trabalho para casa e vice-versa. Também aos que nas horas de lazer usam-no para passear. Como andei de aeróbus, gostei demais. A primeira vez que usei um para uma viagem foi quando o grupo do coral do qual participava viajou para outra colônia. Em viagens assim é rápido, quase não se vê a paisagem. Não se sente a condução se locomover. Tem aeróbus de 3 tamanhos, que são usados conforme o número de passageiros. Tem o pequeno, o médio e o grande. Sempre tem na frente, na parte de cima, o local de procedência. E tem mais, são seguros e não ocorre acidente. Mais curioso, indaguei um senhor que viajava ao meu lado. E se bater um no outro, o que acontece? Primeiro, é difícil esse tipo de imprudência. Segundo, se porventura isso se dá, há um campo magnético que o envolve. É nesse campo que bate não acontece nada. Acontecer também o quê?
Já estamos todos desencarnados? Ri. Vi que meu amigo que me esclarecia não riu. Pedi desculpas pelo comentário bobo. Meus amigos tinham razão. Ao desencarnarmos, ainda estão fortes em nós os acontecimentos corriqueiros da terra. Nesta praça se escuta música. Maria falou-me mostrando uma majestosa praça com muitas flores e bancos. Conheci toda a colônia em poucos dias. Falando em música, gostava da sertaneja. Ganhei de presente um aparelho com muitos discos e fitas, parecidos com o que os encarnados têm para ouvir músicas. Encantei-me com as músicas daqui. Coloquei este aparelho no meu quarto e lá escutava bonitas melodias. Bem, quanto a escutar, também estava meio deficiente nesta parte quando encarnado. Aqui logo passei a ouvir muito bem. Ao nos recuperarmos das doenças, vamos também nos recuperando de todas as deficiências. Achava que dormir era perda de tempo, mas no começo o sonho vinha mesmo. Mas fui deixando devagar, até que passei a não dormir mais. Felisberto, venho lhe fazer um convite, disse Miguel. Hoje é dia de reunião do nosso grupo no Centro Espírita. Não quer ir? Irei como? Volitando comigo? Quero. E lá fomos. Interessante é ficar perto de um encarnado. A impressão que tive foi a de que era uma fumaça com forma e o encarnado coisa pesada. Mas rever amigos é sempre grato ao coração. Orei para eles. Quando a reunião começou, foi feita a leitura do Evangelho e logo depois a oração. Chorei de emoção. Agora venha, Felisberto, disse Miguel. Outro dia ficará até o fim. Vamos agora visitar seus filhos. Filhos são filhos. Que amor a gente sente por eles. E pelos netos, então, tinha até bisnetos. Em visitas rápidas fui vê-los e graças a Deus encontrei-os bem. Muitas e muitas vezes tenho voltado à terra. Para vir, volita-se rápido ou vem-se de aeróbus. No começo, Miguel me dava a mão para volitarmos. Ia me explicando mais alguns detalhes. Depois passei a fazer essas viagens sozinho. Não pude deixar de perguntar a Miguel na primeira vez que volitamos. Há perigo de se trombar um no outro quando volitamos? Isso acontece, só se for muito distraído. Aqui devemos educar nossa atenção. É difícil porque podemos, com rapidez, desviar de outra pessoa que também volita. Mas se porventura duas pessoas se chocarem volitando, há o choque, mas nada acontece. Na colisão são afastados, mas é por isso que nas aulas de volitação se aprende todas as normas para que isso não suceda. E como achamos a colônia nessa imensidão, eu quis saber. A colônia se acha pela vibração. Ela está sempre sobre o mesmo lugar na Terra. A colônia São Sebastião está sempre no plano espiritual da cidade de São Sebastião do Paraíso. Não tem erro. Se você se sintonizar com ela, será atraído. Você vibrando igual é atraído por ela. Quem vibra diferente não acha. Quando vim visitar a Terra os encarnados pela primeira vez, encantei-me com tudo. Viemos volitando rápido e não vi nada. Na volta pedi a Miguel para volitar em certas partes devagar, para apreciar. Que bonito ver a Terra de cima. As estrelas nos parecem mais encantadoras, que lindo é o nosso planeta. O mês passou e bem rápido. Estava envolvido no estudo, em receber visitas e conhecer a colônia. Foram esses dias como umas férias, e achei que já era demais o descanso. Resolvi cuidar do jardim da casa, mas andei por ele e fui em todos os canteiros, e não havia nada para fazer. Tudo estava perfeito. Meu velho jardim está sempre assim em ordem. Todos os moradores cuidam dele com carinho. Ele foi plasmado e sustentado pelas mentes dos moradores da casa. Maria me disse. Quis trabalhar e fui ao departamento do trabalho pedir algo para fazer. Uma moça muito simpática me atendeu e fui falando. Senhorita, por favor, quero trabalhar. Seu nome completo, por favor. Quando desencarnou, quando foi recolhido à colônia. Dei os dados pedidos e aguardei uns minutos. Logo após, a moça novamente me perguntou: o que o senhor sabe fazer, no que quer trabalhar? Bem, saber não sei se sei, mas faço qualquer coisa que não seja complicada. Senhor Felisberto, o senhor sabe fazer muitas coisas. Encarnado dava passes com precisão, consolava tantos. Como sabe, eu indaguei. Aí vi que ela estava lendo uma ficha que certamente era minha. Não me respondeu a pergunta.
mas falou sorrindo. Posso colocá-lo para trabalhar como enfermeiro no hospital. Cuidará de doentes. Fará com eles o que tantas vezes fez com irmãos encarnados e desencarnados. E será que serei capaz? Claro, e lá encontrará quem o oriente. Comecei no dia seguinte e trabalhei somente 2 horas. Apresentei-me no horário marcado e o enfermeiro-chefe daquela ala me recebeu carinhosamente. Senhor Felisberto, pode perguntar o que quiser. É um prazer tê-lo conosco. E foi me explicando o que ia fazer. Prestei atenção para fazer tudo bem feito. Às vezes tinha vergonha da minha falta de instrução, por isso queria tanto aprender. Não entendia uma palavra mais difícil. Ora, não conseguia ler recados, mas tudo foi tão fácil. Meu companheiro que trabalhava comigo me tratou gentilmente. Ser educado é algo que se aprende logo por aqui. A enfermeira que servia era para os enfermos que estavam conscientes. Conversava com eles, animava-os, fazia como sempre fiz, ajeitava-os no leito, alimentava-os ou ajudava-os a tomar a refeição. Ria e tudo deu certo. Sentia-me tão bem. A moça do departamento do trabalho aceitou em me dar esse serviço, disse a Maria. Está tão bom, que gostoso trabalhar, sou tão feliz. Maria, logo que me viu adaptado, voltou para o seu cantinho no educandário, mas nos víamos todos os dias. Aos poucos fui aumentando minha carga horária no trabalho, até que fiquei trabalhando 8 horas diárias e continuava encantado com a vida no mundo espiritual. Capítulo 3. Recordando a vida encarnada. Aos poucos, fui me encaixando aqui no plano espiritual, sadio, disposto, tudo me era prazeroso e agradável. Trabalhava 8 horas por dia e estudava 6 horas na sala de aula, mais algumas em casa. Fui passando a dormir cada vez menos. Depois passava dias sem fazê-lo, até que não dormi mais. Tinha as 24 horas todos os dias para as atividades. Lia muito, tanto livros instrutivos quanto todos os livros espíritas da biblioteca. Conversava com amigos. O assunto aqui é sempre interessante e sadio. Trocamos notícias de amigos, de acontecimentos da Terra. Falamos sobre estudo e da vivência aqui e dos acontecimentos na colônia. É um prazer manter conversação na colônia. Sempre gostei de música. Meu sonho, que só Maria sabia, era trocar um instrumento. Quando ela me levou ao conservatório musical, fiquei encantado. É um prédio muito bonito. Nas paredes externas é enfeitado por notas musicais de diversos tamanhos e cores suaves. Os canteiros na frente do prédio também têm formatos musicais. Soube que em todas as colônias há lugares dedicados à música e que tem uma colônia só para esse fim, juntamente com a pintura artística. Dentro do conservatório é algo fenomenal. Tem 8 salas para concertos, sendo 3 grandes. Esses salões são muito bonitos, de cor clara, flores que enfeitam o local. As maiores com palco e as cadeiras confortáveis. Sempre fui a concertos, maravilho-me com a música. E os concertistas vão de uma colônia a outra brindando quem gosta de música. Só em raras exceções esses músicos dedicam-se só à música. A maioria o faz só nas horas de lazer. Tem muitas salas de aulas. Nas paredes por todo o conservatório há quadros de peças musicais, de corais, orquestras e quadros de instrumentos antigos. Por todo o conservatório se vêem vasos com flores. Fomos ciceroneados por um aluno que, como eu, era admirador da música. Ele nos explicou. Os alunos, para aprender, têm que estudar no horário que dispõe para o descanso e lazer. Eu trabalho 10 horas por dia no hospital e 3 horas dedico à música. E quem ensina também o faz nas horas de lazer, indaguei. Só o orientador do conservatório e 2 professores trabalham aqui, no período integral. Os outros mestres dedicam algumas horas por dia e fazem outras atividades para continuarem aprendendo em outros campos. Muitas pessoas que se dedicaram encarnadas à música continuam aqui no plano espiritual. O amor pela arte continua. Aqui estas pessoas se aperfeiçoam e ensinam. Os que gostam da música e não tiveram encarnados oportunidade de aprender, aqui realizam seus sonhos aprendendo. Mesmo os que nunca aprenderam podem aprender. Claro, o saber faz parte do progresso.
Que bom! Quero aprender música. Onde me matriculo? Leva o senhor lá. Assim me matriculei nos cursos de violão e violino para aprender a cantar. Queria fazer parte de um coral. Que satisfação foi ter as primeiras noções. Que alegria tirar sons nos instrumentos musicais. Para cada uma das atividades tinha um professor, sempre atencioso, ensinando com gosto. Foram tempos estudando, aprendi com alegria. Amei tirar nos instrumentos musicais maravilhosos que os encarnados desconhecem, harmoniosas, as letras falam de alegria e otimismo. Muitos são hinos de amor, gratidão ao Criador. Hoje toco piano, órgão, violão e faço parte de um coral. A música é divina. Sou grato por ter aprendido, por continuar a aprender. E tudo isso fiz no meu horário de lazer. Meu tempo era todo ocupado e isso é muito bom. Os estudos na escola, como o curso de reconhecimento do plano espiritual que frequentava para me alfabetizar, são considerados um trabalho. Por ele se recebe como por outro trabalho qualquer. Isso para incentivar todos a aprender. Tudo é facilitado para o estudante. O curso que fazia não era só para alfabetizar. Completado em 3 anos se tem conhecimento do 1º grau. Na escola, meu curso me encantava e estudava para valer. Numa aula de redação, gostamos muito de um trabalho que Maurício fez. Copiei para mim e guardei. Agora o transcrevo porque muito me ajudou e talvez poderá ajudar alguém que eu leia. No mundo espiritual, passamos a ver a vida de modo diferente quando desencarnamos. No primeiro impacto, o medo. Na lei da atração, semelhantes se atraem, e como imãs somos levados para onde merecemos. Mas em qualquer lugar que estamos, nos é dada a visão do que fizemos e do que somos, seja no meio da dor, do ódio, da revolta, que corrói sem descanso. Somos levados a ver nossos erros, até que o arrependimento sincero nos abre a porta para o socorro. No meio do socorro, o consolo de poder reparar nossos erros com um trabalho edificante. No meio do trabalho edificante, aprendemos a ser agradecidos. O mundo espiritual é continuação da escola da vida. Aprende quem quer. Com os olhos do Espírito são ampliados os nossos conhecimentos. Uma certeza todos nós devemos ter. A vida continua e continuamos, apesar do corpo carnal morrer. Isso para muitos é o espanto do despertar, para outros é o consolo esperado. A cada um é dado o que merece. A felicidade é para os que muito amaram. Minha turma era muito legal, ótima mesmo. Logo na primeira aula me tornei amigo de todos. Eram todos adultos e ali estavam para aprender. Éramos 16 alunos, com senhoras e senhores muito educados. Um dia na aula de moral cristã, o assunto era desencarnação, e muitos foram convidados a falar da sua. Chamado, narrei a mim e completei. Minha desencarnação foi maravilhosa, senti tanta paz, dormi encarnado para acordar desencarnado. Felisberto, disse o professor, o que ocorreu com a sua desencarnação é um fato raro. Certamente foi uma consequência de sua vivência encarnada. Para que possamos eu e os outros alunos entender esse acontecimento que lhe foi maravilhoso, fale para nós o que fez quando encarnado para ter esse merecimento, o que plantou para ter como colheita essa desencarnação tão feliz. Preferia não falar no que fiz, mas se era para que outros entendessem também, porque era o professor a pedir, resolvi falar. Desde pequeno minha mediunidade estava aflorada. Vi e conversava com os espíritos. Meus pais preocupavam-se comigo e me levavam para benzer. Este senhor que benzia, vizinho de sítio, porque morava na zona rural, era muito boa pessoa, e minha infância toda ia lá. Tornamo-nos amigos. Quando mocinho, ele me ensinou a benzer, e passei a fazê-lo. Miguel, amigo da encarnação passada, esteve sempre comigo. O benzedor, meu amigo, ficou doente, e passei a atender pessoas por ele. Logo ele desencarnou e fiquei no seu lugar. Casei novo e os filhos vieram. Trabalhava muito na lavoura. Minha vida era difícil, mas não me queixava. À noite, embora cansado, tinha sempre pessoas para atender. Intuído por Miguel, animava as pessoas, aconselhava-as e benzia como sabia. Fiquei viúvo. Foi um período muito triste. Crianças pequenas e com muitas dificuldades. Conheci Maria e ela foi um anjo bom.
Casamos e ela me ajudou muito, tivemos mais filhos. Vinham pessoas de longe para que eu as benzesse. Estas benzeções eram orações repetidas, para alguns casos com ramos de plantas. Bastava começar as orações e via com nitidez os problemas que as pessoas enfrentavam. Se tinha o espírito junto, se a pessoa estava obsediada, via, e às vezes conversava com ele. Aí entrava Miguel e levava o espírito embora. Sempre atendi a todos que me procuravam, e lembro de uma vez que quase deixei de atender. Desde pequeno tinha crises de bronquite, mas nunca as tive fortes como daquela vez que tive febre alta. Também tive junto cólica de rins. Estava acamado e veio de longe uma pessoa para que eu atendesse. Sinto muito, senhor. Estou muito doente para atendê-lo, disse. O homem montou no seu cavalo e andou um pouco. Meu coração apertou. Ele ia tão triste, estava tão necessitado que eu chamei de volta. Senhor, volte, vou atendê-lo. Aquele homem estava obsediado e o espírito vingativo e mal ficou comigo. Depois de benzer aquele homem, ele foi embora aliviado. Voltei ao leito. Vi esse espírito com nitidez que me xingou, ameaçou, me pegou pela garganta e sufocou-me mais ainda. Vou ensiná-lo a não se meter onde não é chamado. O que tem de se meter na minha vingança? Você está fraco e doente, é a minha vez. Falou com ódio. Chamei por ajuda. Miguel, Miguel, Jesus. Chamei com fé. Miguel apareceu, pegou o espírito vingativo pelo ombro e o afastou de mim. Ele está doente, mas é só a matéria. Eu sou companheiro dele, estou sadio como você. Por que não me enfrenta? Fez o espírito olhar para ele. Não, por favor, com o Senhor não. Não quero lhe enfrentar, largue-me piedade. Quem é você? É Jesus? Não, sou um dos que trabalham em nome dele, de Jesus. Venha comigo e deixe meu amigo em paz. Deixe-me voltar para o outro que estava antes. Minha vingança é justa. Vingança nenhuma é justa, disse Miguel. Perdoe, será feliz. O espírito olhou bem para Miguel, pensou e disse, posso pensar e resolver com calma. Enquanto pensa, vou levá-lo para um abrigo onde ficará. Pegou-o pela mão e não o vi mais. Mas Miguel logo voltou e desta vez trouxe Samuel. Juntos me deram passes e colocaram medicamento na minha água. Dormi bem aquela noite e melhorei logo. Uma senhora que atendi me levou de presente um livro. Com educação disse que não aceitava presentes. E não aceitava mesmo. Só mais tarde vim ter conhecimento que da mediunidade não se deve receber nada de material. Embora eu não pudesse impedir que pela gratidão orassem por mim, e essas orações foram grandes presentes, mas aquela senhora explicou tentando me convencer. Senhor Felisberto, não é presente pelo que recebi ou pelo que o Senhor fez, é um presente de uma amiga. Este livro é um evangelho e um cristão não deve recusar um evangelho. Pergunte para o Espírito protetor do Senhor se pode aceitar. Miguel e Samuel olharam o livro e me disseram, aceite desta vez. Agradeci à senhora e logo que tive tempo passei a lê-lo. Lia devagar, às vezes soletrava. Era o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Encantei-me e nunca mais deixei de lê-lo e de meditar nas suas leituras. Li-o tanto que sua leitura se tornou fácil. As explicações dadas sobre os ensinos de Jesus me levavam a raciocinar e gostei disso. Que lições profundas estão nesse livro. Foi um presente e muito me ajudou e esclareceu. O único que ganhei de uma pessoa a quem atendi, mas não me arrependi, pois me fez muito bem. Quero ser espírita, dizia sempre. Quero, foi nesta religião que me encontrei. Meus filhos mais velhos casaram, já estava ficando velho. Peguei o dinheiro que tinha juntado com muito trabalho. Comprei uma casinha na cidade e mudamos para lá. Ainda trabalhava na roça, na lavoura. Ia de manhãzinha e só voltava à tarde. Na cidade procurei um centro espírita e maravilhei-me com a doutrina. As pessoas da cidade que iam à minha casa no sítio logo passaram a ir à minha casa na cidade, como muitas outras. Aprendi a dar passes assim. Deixei minhas benzeções para dar passes, mais eficientes e corretos. Logo passei a trabalhar com minha mediunidade no centro espírita. No começo trabalhei com psicofonia, para que espíritos recebessem orientações. Com o tempo passei também a doutrinar.
Ia 2 vezes por semana ao centro espírita. Nas outras noites, atendia as pessoas que me procuravam, como também aos domingos. Quando me aposentei, passei a dedicar mais tempo e ajudar o próximo. As pessoas iam atrás de mim a qualquer hora. Eu atendia-as com todo o carinho de sempre. Era realmente o tempo todo, de madrugada, como de manhã e à noite. Foram muitos os casos complicados que resolvemos, muitos auxílios prestados, tantas obsessões resolvidas, tanto para os encarnados como para os desencarnados, porque estes eram orientados nas sessões de desobsessões no centro espírita. Muitas pessoas foram orientadas e tantos males evitados. Foram tantas as ajudas que necessitaria de horas para narrá-las. Dediquei-me ao espiritismo com todo o carinho e sempre trabalhei até doente. E sempre comigo os meus amigos desencarnados, Miguel, Samuel e depois, quando vim para o Centro Espírita Francisca. Nunca me faltou assistência na parte espiritual. Muitas vezes irmãos que tinham outro caminho, os que preferem seguir o mal me atacaram, aguentei, me fortalecendo nas orações e bons pensamentos, e tentei ajudá-los como irmãos muito necessitados. Como também certas ajudas, era como mexer na caixa de maribondos. Embora cuidadoso, levava sempre algumas picadas, mas tinha certeza de que estava livrando a pessoa dos maribondos e de que também orientava esses maribondos para que não se prejudicassem e nem prejudicassem ninguém com suas ferroadas. As picadas que levavam eram nada. Recebi-as, porém procurando sempre precaver-me delas. Foram anos, muitos anos de trabalho material para o sustento da numerosa família, como também trabalhei espiritualmente para maior ainda, que é toda a humanidade, porque tenho a todos como irmãos. Só parei de trabalhar meses antes de desencarnar, porque fiquei acamado. Terminei encabulado meu relato e um colega me indagou: Felisberto, atender assim tantas pessoas não atrapalhou sua vida? Minha vida era isso, trabalhar para o bem. Fazia e faz parte de mim. Não me atrapalhou em nada, amigo. Depois Maria, minha esposa, muito me ajudou. A ela sou tremendamente grato. Ela era espírita e trabalhava comigo no centro espírita e em casa. Benzia crianças, ajudando tantos infelizes. Não foi também um infeliz? Quis saber um colega. Sempre me chateei com a desgraça alheia. Muitas e muitas vezes chorei muito junto com os que vinham até mim em busca de auxílio. Mas sou muito feliz. É bem verdade o ditado. Fica sempre nas mãos o perfume de quem oferece flores. Sempre senti paz, alegria no bem realizado. Já fez o bem para uma pessoa má? Indagou Maristela, uma colega. Sim, muitas vezes respondi. Nestas ocasiões não teve vontade de deixar de ajudar? Indagou Maristela novamente. Não, lembrava sempre que Deus fez o sol para bons e maus, faz chover sobre todos e que nossos irmãos, filhos do mesmo Pai. Por um momento fez-se silêncio na sala de aula. O professor Nonato elucidou. Felisberto fez muito mais do que nos disse. Ajudou tanto as pessoas encarnadas quanto desencarnadas, que sua ficha é enorme. Ele tem razão. Toda ação que fazemos, primeiro nós fazemos. A ação boa dá alegria e felicidade, a má insatisfação e a infelicidade. Ele plantou a erva boa com tanto carinho que sua desencarnação só podia ser como foi, feliz como é seu espírito, como ele é. A aula terminou com grandes lições para nós todos. Continuei estudando até concluir o curso. 3 anos de estudos que realizei com amor e dedicação. No término foi uma festa. Senti enorme alegria por ter recebido nesse tempo tantos conhecimentos. Quando terminei, senti-me instruído. Entendia tudo. Lia e escrevia com perfeição. Aí fiz outro estudo. Foi o curso de reconhecimento do plano espiritual. Foi maravilhoso conhecer tudo por aqui. Conheci com entendimento lugares lindos, muitas outras colônias, como também lugares tristes. Aprendi a desligar pessoas que desencarnam. Vi e ajudei em reencarnações. Compreendi melhor a lei de causa e efeito, as obsessões, enfim. Vi um pouco de tudo que temos por aqui. Li muito, reli muitas vezes todos os livros de Allan Kardec.
e os livros espíritas que a maioria dos encarnados tem para ler. Continuei a morar na mesma casa, só que em outro quarto. Agora era um cômodo somente, que decorei ao meu modo, tudo simples e prático. A janela dava para o nosso jardim, me premiando com sua visão bela e agradável. Na janela uma cortina fina e graciosa de cor verde clara, como as paredes. Coloquei um sofá, uma estante, uma escrivaninha, meu piano, violão e meu aparelho de som. Ali estudo música como também ouço. Com a porta fechada, o som não sai do quarto. Assim não atrapalho ninguém. Sempre há alguém de mudança na nossa casa. Uns reencarnam, outros vão trabalhar ou estudar em outro local. E para as vagas vêm novos moradores. São amigos que vão e novos amigos que vêm. Amo muito minha casa. Continuei a estudar música. O curso de violão acabei e nas minhas horas de lazer toco para amigos. É bem gostoso. A música alegra e anima. Ainda estudo piano, mas já toco bem. Faço parte de um coral. Este coral tem 150 vozes. São um encanto suas apresentações. Sempre em época festiva apresentamo-nos cantando músicas maravilhosas, algumas conhecidas dos encarnados, outras compostas por compositores desencarnados. Ensaiamos quase sempre no pátio do conservatório ou Casa da Música, como também é conhecida. Quase sempre os ensaios são à noite, uma vez por semana para que todos possam vir. Assim mesmo, nem sempre estão presentes todos, como também há faltas nas apresentações. Corais como este vão sempre visitar outras colônias. Assim tem sempre corais apresentando-se nas colônias, às vezes nos postos de socorro, presenteando a todos com a encantadora música. Gosto muito desta atividade que faço nas horas de lazer. Trabalho 14 horas nas enfermarias onde aprendi e aprendo, socorrendo irmãos em estado grave. Gosto muito deste trabalho. Dedico-me com amor a cada um dos que visito nos leitos. Muitos fatos interessantes vi, porque cada um dos enfermos tem uma história. Entretanto, para estarem assim tão necessitados foram, e muitas vezes ainda são, imprudentes que não lembraram da vida espiritual, da continuação da existência com a morte do corpo físico. Muitos egoístas só pensaram neles e nada fizeram de bom, nem a eles nem aos outros, porque podemos ficar muito bem a nós mesmos quando pensamos em fazer o bem a outros. Também dedico muitas horas de trabalho ao centro espírita, que frequentava quando encarnado. Nos dias de encontros das sessões são as horas que mais trabalho. Ajudo encarnados que lá vão. Gosto muito de ajudar, porque estar no corpo físico não é muito fácil. As ilusões do mundo material são muito fortes e tentadoras. Tenho plano de fazer enfermagem aqui no plano espiritual. Aqui se pode estudar todos os cursos que no plano físico são úteis, como também há outros que os encarnados não têm e não conhecem. Muitas vezes estudar é difícil, porque aqui se aprende muito, mas para quem quer nada é impossível, principalmente aqui, onde para os estudantes tudo é facilitado. Para estudar os cursos oferecidos aqui, é preciso ter certos conhecimentos e vocação. Gosto de curar, como gosto, mas para fazer um curso completo de enfermagem ainda falta estudar muito, mas vou devagar e servindo sempre. Estudar é aprender a servir com sabedoria. Podemos crescer, progredir espiritualmente sem o estudo, mas o saber faz falta. E se chega no estágio que temos de ter conhecimentos para melhor servir, tem que saber. Depois caminhamos com mais segurança quando sabemos o porquê de tudo e para onde seguimos. Até mesmo necessitamos saber para ler as setas do caminho, que para mim é o Evangelho. Numa das visitas que fiz à Terra, fui visitar um amigo, Lúcio. Conheci o garotinho e desde menino era médium. Dei passes nele muitas e muitas vezes. Quando pequena, a mãe levava-o quando estava inquieto, com problemas ou, como ela dizia, necessitado de passes. Eles diziam ter uma religião, mas não a praticavam. A mãe, embora o amasse muito, não quis ir ao centro espírita nem levá-lo. Logo na juventude aconteceu um acidente com ele, vitimando seu irmão que desencarnou. Foi chamado para frequentar e desenvolver, ou seja, aprender a lidar com sua mediunidade e fazer o bem com esse dom.
não quis. Tempos depois, um novo episódio o envolveu, vitimando outras 2 pessoas no acidente de carro que dirigia. Ele continuou ignorando o espiritismo. Casou e tem uma vida de trabalho como todos os encarnados. Só lembra do centro espírita em apertos. Aí vai melhorando, some de novo. Muitas e muitas vezes foi alertado para o trabalho e sempre diz: não me acho preparado. Acho que não está na hora. Desculpa. Não quer deixar os vícios, os erros que tanto lhe agradam no momento, que sabem serem prejudiciais. Entende que frequentando um centro, trabalhando com a mediunidade, vai ter que melhorar interiormente, vibrar melhor, e o tempo vai passando. Talvez quando achar que a hora esteja velho e não tenha mais nada a oferecer, ou a desencarnação chegará. O fato é que enterrou seu talento. As consequências disso são para o futuro, como se o futuro não fosse chegar. Fui vê-lo e viu tanto que é infeliz, insatisfeito, nervoso, inquieto, triste e amargurado. Vibra mal e por isso está sempre acompanhado por entidades afins, mas essa tristeza e insatisfação é dele mesmo. Quando deixamos de fazer o que nos compete, as consequências são nossas mesmo, e não precisa desencarnar para sentir isso não. Já encarnado sentimos e muito. Médium é como o poço d'água, que quanto mais tira da água para dar, melhor ela é para si e para os outros. Se não tirar, apodrece, estraga, prejudicando a si mesmo. Deixou de dar nota, era boa para si. Além do mais, não fez a lição que lhe compete. Voltará para fazer até que a tenha feito. Repetir a lição não é agradável. Lembrei de um amigo e quis vê-lo. Conheci-o porque trabalhamos materialmente juntos há alguns anos. Fizemos alguns negócios. Chama-se Lázaro. Encarnado, trabalhava com sua mediunidade para o mal. Desencarnou bem antes de mim. Mesmo sem ter muita liberdade com ele, foram muitas as vezes que tentei alertá-lo. Dizia ele de modo educado: Lázaro, você não pode fazer o mal, não está certo. Um dia tudo retorna a você. Não faço o mal, amigo, só castigo quem merece. Não somos ninguém para castigar o outro. Não erramos também. Não existe Deus para isso, indaguei. Deus está muito longe de nós. Cabe a nós mesmos castigar. E você, meu amigo, está excluído de castigo? Claro que estou, sou protegido, respondeu sério. Por quem? Pelos meus amigos desencarnados. Quando o assunto começava a importuná-lo, forçava a mudá-lo. Quero deixar claro que não penso, ou tenho certeza de que não é Deus quem castiga. Deus não premia ou castiga. Somos nós que, imprudentes, plantamos a má erva, e a colheita só pode ser ruim. Falava daquele modo com ele só para lembrá-lo de que Deus é tudo, nós nada somos, e também para tentar chamá-lo à realidade, porque certamente se iludia ao dizer que castigava. O fato é que fazia o mal mesmo. Quem somos nós para castigar alguém? Como atirar pedras se somos ainda alvo delas? Outra vez ele me contou que ia fazer um trabalho no mato para uma moça. Como indaguei para que, ele me disse: a coitada da moça me procurou chorando. Está apaixonada por um homem casado que é ele para ela. Vou fazê-la feliz. Vê, amigo, não faço mal. Não é bom forçar alguém a querer outro. Depois esse homem é casado. Como ficarão a esposa e os filhos? Você pensou neles? Ora, quem me pede é a moça, não a esposa. Não podemos contentar a todos. Não adiantou dizer que ele estava errado. Quando, pelas minhas perguntas, ficava sem resposta, dizia: deixe-me fazer o que eu quero. Não me intrometo na sua vida. Você, com sua mediunidade, poderia estar melhor de vida e não necessitar trabalhar tanto na roça. Não cobra de ninguém. Para mim, você é tolo e imprudente. Como resolveria o caso da moça? Ia deixá-la sofrendo? Lázaro, se essa moça viesse até a mim, aconselharia a esquecer esse homem casado, como também a ficar sem receber o dinheiro que ela paga hora a hora. Conheci também Jovino, que usava muito os serviços de Lázaro. Por qualquer motivo, lá estava mandando fazer um trabalho para alguém. Contou para mim um dia que mandou um despacho ou uma macumba para uma vizinha, só porque não cumprimentou sua esposa. Lázaro cobrava pelos trabalhos que fazia e não era barato, mas dinheiro recebido assim não faz fortuna. Ele não conseguiu enriquecer.
Mas a desencarnação chegou para os dois, e bem antes de mim. Fiquei curioso para saber deles e resolvi procurá-los. Encontrei-os morando no umbral, mas também trabalhando com encarnados afins. Faziam parte do grupo que trabalhava junto quando eles eram encarnados. Jovino era um escravo, tinha que obedecer ordens do grupo, tinha que trabalhar para eles, por qualquer motivo era castigado. Aproximei-me dele e tive pena. Não estava visível, mas tentei intuí-lo. Jovino, disse mentalmente, tentando transmitir de mente a mente. Peça perdão a Deus, ore, arrependa-se, peça socorro aos bons espíritos. Ele sofria, era maltratado, mas não quis me escutar. Estava revoltado e achava que era injusto o sofrimento que recebia. Acho que vai demorar para entender que sofre porque faz a colheita da sua semeadura. Encarnado, ele se ligou ao mal, fez, mandou fazer, desejou o mal para os outros e ao mal se ligou. Desencarnou e foi atraído para os seus afins, plantou espinhos e se feria com eles. Lázaro também é como um empregado. O grupo tem um chefe que manda e desmanda. Lázaro sempre gostou de dar ordens, agora as recebe e trabalha muito, fazendo favores para encarnados. É muito infeliz porque está insatisfeito com a vida medíocre que leva. Falei com ele, também não me ouviu, mas lembrou de mim e falou suspirando. Onde estará o Felisberto? Ele sempre seguiu outro caminho. Ele já era feliz. Como estará ele agora? Será que realmente era ele o tolo? Encarnado, pensei que era importante fazendo o que fazia. Agora vejo que nada sou, a que tenho que obedecer. E tenho medo de acertar as contas com Deus. Certamente ele não teve. Sempre fui infeliz encarnado, me iludia. Agora não tenho como. Que vida boba, como é ruim minha vida. Não fui visitá-los mais. Eles terão que entender seus erros, arrepender-se e pedir perdão e ajuda. Só assim poderia ajudá-los, mas oro por eles. Encarnado, vi e ajudei muitas pessoas com problemas às vezes sérios, pelos trabalhos feitos, feitiços. Essas vibrações negativas atingem quando há ressonância, por isso temos que vibrar com amor, com caridade e perdão. Se existe o mal, existe o bem, com mais força e harmonia que anula a maldade. Mas infelizes os que fazem o mal, porque ao receber uma maldade, isso não nos torna maus, mas os que fazem, esses sim, fazem mal realmente a si mesmos, e a colheita chega. Visito muito Maria, aproveitamos para conversar. Lembrando os acontecimentos felizes, ela sempre me diz, meu velho, sou tão grata a Deus pela oportunidade desta última encarnação. Tive a bênção da mediunidade e trabalhei para o bem. Reparei meus erros. Queimei com meu trabalho meu karma negativo e ainda aprendi muito. Fui feliz porque o bem que fazemos nos enche de alegria. E sou muito, muito feliz. Tive uma linda desencarnação. Estar aqui entre as crianças que adoro é maravilhoso. Já pensou, Maria, se não tivéssemos feito o bem encarnados, deixado para fazer o bem desencarnados, como muito dizem? Tem lições que cabe só a encarnados fazer. Se não tivéssemos feito, não íamos aprender, não íamos vibrar para merecer ser recolhidos na colônia. Ainda bem que fizemos. Maria trabalha muito. Ela cuida de crianças de tenra idade no educandário da colônia. Trabalha 20 horas por dia. Nas outras 4 horas, às vezes, vem à terra para visitas. Vai ao centro espírita nos dias de reuniões, vê amigos e parentes. Ou então fica lá mesmo com os seus pequenos. As crianças a amam muito. O amor é recíproco. Maria sempre gostou de crianças. Quando encarnada, estava sempre rodeada delas. Os pequenos, ao vê-la, davam-lhe os braços. Desde que casou comigo e aprendeu a benzer, passou a fazê-lo sempre com muito amor. Quando se tornou espírita, aprendeu a dar passes, mas mesmo assim, em casos especiais, ela fazia suas benzeções. Maria sempre foi boa, um anjo, honesta e trabalhadeira. Quando estava para desencarnar, vi no seu quarto um coral de mais de 20 crianças, em redor do seu leito, cantando harmoniosamente. Ela também os viu e desencarnou sorrindo. E como me contou depois, trabalhadores a desligaram e a levaram para a colônia. Dormiu com o coral de crianças para acordar disposta e feliz, no leito de uma ala de recuperados no hospital.
onde se recuperou rápido, e as crianças maiores do educandário sempre iam visitá-la e a cercavam de mimos. Ela foi estudar, trabalhou em muitas tarefas na colônia para aprender. Quando se sentiu apta, foi trabalhar no educandário. Ela tem seu cantinho no próprio educandário. É um cômodo todo cor-de-rosa, onde o sol é indispensável. Ela quase não para lá. Usa o mais para receber visitas. Tem um sofá, uma mesa com cadeiras e uma estante. Só 2 vasos com flores o enfeitam. Também tem fotos dos filhos e netos na parede. Como não paro em casa, sou eu quem mais vai visitá-la. Ela lá está cercada de crianças. Elas a chamam de vó ou vovó. Vê-las entre as crianças é emocionante, como ela cuida delas com amor. Maria é feliz. Queria explicar que se é feliz aqui porque quase sempre se foi feliz encarnado. Estar feliz é ter a alegria do bem viver, ou de viver para o bem. Não importa se teve problemas, dificuldades, isso são provas a serem vencidas. Não importa as doenças do corpo, o que importa é a transformação interior, trocar vícios por virtudes, ser servo de Jesus, passar a servir e deixar ser servido. Por amigos comuns conheci Antônio Carlos e ele me pediu para que falasse de mim. Contei rapidamente os fatos mais importantes e ele me ouviu com muita atenção. Senhor Felisberto, disse ele, convido a narrar para os encarnados a história de sua última encarnação. Tudo o que me contou agora será um incentivo para aqueles que trabalham para o bem. Será que conseguirei? Estudará para isso? Mais tarde estudei porque aceitei o convite deste amigo. Mas voltando à nossa conversa, Antônio Carlos me indagou. O que queria ter quando encarnado e não teve? Conhecimentos. O saber é importante demais. Com sabedoria se ajuda com precisão. Se tivesse mais conhecimentos quando encarnado, iria ajudar a muitos melhor do que fiz. Senhor Felisberto, valeu a pena ter trabalhado com sua mediunidade, ter feito bem encarnado? Tudo o que fiz, a mim fiz. Nunca pensei que ajudando tão pouco a outros estivesse fazendo tanto a mim mesmo. A alegria no dever feito, da tarefa realizada é grande e maravilhosa. Sempre, desde encarnado, olhava como se estivesse aos pés de Jesus. Sempre pude imaginá-lo e nunca me envergonhei de estar na sua presença. Há muitas encarnações desejei ser servo do Mestre Jesus. Nesta servi, embora tenha sido um pequeno aprendiz. Fiz o que me competia. Sim, meu amigo, valeu a pena e como valeu.